Olá, turma. Eu vou falar um pouco sobre colocação pronominal, ok? Então, a colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta colocação do pronome oblíquo átono na oração. Então, como nós já vimos em outro vídeo, quais são os pronomes oblíquos átonos, então vai ficar fácil agora vocês identificá-los, ok? Esses pronomes obedecem a certas regras. Então, quando colocamos antes do verbo, temos a próclise. Quando os colocamos após o verbo, nós teremos a ênclise, e quando os colocamos no meio do verbo, teremos a mesóclise, ok? Então vamos ver como isso funciona. A próclise, como nós vimos, os pronomes oblíquos átonos vão vir antes do verbo, tá? Então, quando o verbo vier precedido de conjunções subordinadas, pronomes interrogativos ou indefinidos e advérbios, eles puxam o pronome para perto dele, ok? Então, ó, quem me telefonou hoje, eu tenho aqui um pronome interrogativo, então o pronome oblíquo vai ser puxado para perto dele antes do verbo. Talvez os encontre na praia. Eu tenho aqui um advérbio que está puxando o pronome oblíquo átono para perto dele e depois eu tenho o verbo. Quando a oração for negativa, os termos de negação também vão puxar o pronome oblíquo para perto dele, ok? Não me deixe só. Aqui eu tenho o termo de negação, o pronome oblíquo átono e depois o verbo. A mesma coisa aqui. Nunca me decepcione. O termo de negação, o pronome oblíquo átono e depois o verbo. E quando as orações forem explicativas ou optativas, que os anjos te acompanhem. Então eu tenho uma frase explicativa, o pronome está antes do verbo. Quantos assassinatos se cometem por coisas banais? Eu tenho novamente uma oração explicativa, então o pronome está antes do verbo. Mesóclise. A mesóclise acontece com o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Então vamos ver. Isso só acontece quando o verbo estiver no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo. Então, o verbo, ó, contarei, está no futuro do presente. Eu vou cortar o verbo no infinitivo, colocar o pronome oblíquo átono, depois a terminação do verbo indicando o tempo, pessoa ou modo, né? E o restante da frase. Contar-lhe-ei as novidades. Quando o verbo estiver no futuro do pretérito do indicativo, a mesma coisa. Se eu estivesse aula hoje, explicaria os verbos, os exercícios. Então, aqui, ó, explicar, o verbo no infinitivo, lhe, o pronome oblíquo, átono, e depois a terminação do verbo. Explicar-lhe-ia os exercícios. A ênclise. O que seria? O verbo puxa o pronome oblíquo para depois dele, ok? Então, quando a frase for iniciada por verbo, por quê? Eu não posso iniciar nenhuma frase com o pronome oblíquo, ok? Por isso que é ênclise, porque ela vai puxar o pronome para perto dele, depois, né, na verdade. Então, diga-me a verdade. Então, ó, verbo e o pronome depois. Aqui eu estou iniciando a frase com verbo, por isso que eu não posso pôr o pronome aqui, ele vai ficar depois do verbo. Quando a frase apresenta verbo no gerúndio, sem expressões que exijam a próclise, como conjunções subordinadas, pronomes interrogativos ou indefinidos ou advérbios, tá ok? Então, voltou, ó, iniciando com verbo novamente. Jurando-me fidelidade eterna. Olha aqui o gerúndio, tá? Então, ele vai puxar o pronome para depois dele. Ou quando o verbo vier no modo imperativo afirmativo. Então, ele é uma ordem, um pedido ou um conselho, né? Então, por favor, deixe-me passar, ó, verbo e o pronome, ok? Importante. Não se inicia a frase com pronome oblíquo, como eu já havia dito. Se o verbo no gerúndio vier acompanhado da preposição em, usaremos a próclise. Então, não usaremos aqui no caso a ênclise, se tiver a preposição em, depois do verbo no gerúndio. Se houver uma expressão que atraia o pronome, então usaremos a próclise. Então, se tiver lá uma conjunção subordinada, um pronome indefinido, ou um interrogativo, ou até mesmo um advérbio na oração, nós não vamos usar, então, outra e além da próclise.
Nas locuções com verbos no infinitivo, a colocação mais usada é o pronome entre os verbos, como nós vimos lá na mesóclise, ok?